Não gostei do Japão, estou indo embora para o Brasil. Já vi vários tipos de comentários nesse sentido e nas redes sociais, mas eu não tinha conhecido ninguém pessoalmente que tenha chegado a esse ponto de chegar há pouco tempo aqui no Japão e ir embora para o Brasil. Até que no ano passado, não sou muito bom de memória assim com relação à data, mas eu acredito que mais ou menos em outubro ou novembro entrou uma pessoa recém-chegada do Brasil para trabalhar com a gente lá na fábrica. E só que ele não entrou no setor onde eu trabalho, né? Eu abasteço 3 linhas, todo mundo que me acompanha sabe. E ele entrou para trabalhar em uma dessas 3 linhas. E eu não tinha muito contato, eu simplesmente abastecia as linhas, eu encontrava com ele aí nessa hora de abastecer, então a gente não tinha como conversar, né? Dentro do período de trabalho. Mas em algumas vezes, na hora de ir embora, coincidiu o horário de estar indo embora. E nesse momento aí a gente conversava um pouquinho, conversas rápidas assim, nada tão importante. Ele perguntava assim curiosidades de como que é o trabalho, né, como que eu tinha me sentido quando cheguei aqui no Japão. Ele perguntou sobre clima o clima do Japão. Então são conversas assim, nada tão importante, mas aí deu para perceber que ele veio para cá à procura de ter uma vida melhor, né? Pelo que ele comentou aí bem rapidamente, né? E aí ele estava trabalhando nessa linha aí e passou, acho que foi quando mês passado não. Mês passado. Foi antes do feriado aí do final de ano. Um pouquinho antes do feriado ele foi transferido. Não sei por qual razão, né? Ele saiu da linha e veio trabalhar justamente no nosso setor. Só que ele não veio, como a gente trabalha em 2 turnos, né, turnos de revezamento, ele foi trabalhar no turno oposto, né, contrário ao meu. E aí passou o feriado e tal. Eu sei que, acho que na primeira semana, foi na primeira semana depois do feriado, na segunda semana, porque eu tava de noite. Então, o turno dele de dia tava no final e eu costumo chegar um pouco mais cedo lá e eu acabei cruzando com ele ainda na fábrica, né? Eu tava indo em direção, a gente tem uma sala de descanso ali, eu tava indo para lá, porque eu cheguei mais cedo, e eu encontrei com ele e ele veio falar comigo. Ele falou, eu preciso de uma ajuda sua, me ajuda, por favor, né? Eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Aí eu falei, não, o que foi, né? Aí ele, não, eu tô precisando da sua ajuda, eu gostaria que você me ensinasse o serviço. Eu falei, mas você tá no banco contrário, né? No turno contrário, né? Aí fica meio complicado. Aí ele falou assim, eu já conversei com a empreiteira. Eu pedi pra empreiteira me trocar de turno para mim aprender o serviço com você e depois, quando eu aprendesse, eu voltasse para o meu turno. Ele citou que tinha 2 pessoas lá ensinando ele e que não estava tendo um retorno legal, né? Uma orientação legal, e que gostaria que eu ajudasse ele. Aí eu falei para ele, então conversa direitinho lá com a empreiteira, porque a empreiteira tem que conversar com a fábrica para a fábrica autorizar essa mudança de turno, né? E eu fiquei esperando, só que passou mais alguns dias, né? E de repente veio aí uns boatos dentro da fábrica de que ele tinha saído da fábrica e que ele estava voltando para o Brasil. Aí eu fiquei até assim, falei, caramba, mas o cara acabou de chegar, não pode ser, né? Não sabia, depois desse dia eu não tive mais contato com ele, né? Não conversei com ele, então eu não sei realmente o que aconteceu, se ele pediu a conta, se ele foi desligado da fábrica. Esse detalhe aí eu não fiquei sabendo, mas quando eu fiquei sabendo dessa notícia aí, eu fiquei até meio triste, né, de não ter tido essa oportunidade de ter ajudado ele. Não quer dizer que se ele tivesse vindo pro meu ban, que não teria acontecido nada disso, né, porque a gente não sabe por que ele saiu e por que tá indo embora. O que eu sei das conversas é porque ele não gostou, né, então provavelmente a experiência dele aqui não foi muito boa, né, a adaptação dele foi mais complicada.
É aquilo que eu sempre digo, né, para todos vocês aí que querem vir para cá. Geralmente, assim, principalmente quando se tem família, eu falo que tem que ser uma coisa bastante conversada entre a família e que todos têm que ter a mesma vontade, né, de vir para cá. Então, se não tivesse consenso, fica um pouco difícil, porque você está vindo para um país onde a cultura é totalmente diferente, né? A língua é diferente. Então, você tendo essa dificuldade de comunicação, a sua adaptação é óbvio que vai ser um pouco mais sofrida, né? E não vai ser uma coisa tão tranquila, né? Tão fácil. Essa questão de comunicação é bastante importante, né? Para você se sentir bem e para você estar inserido dentro aí da comunidade, né? Do bairro, tudo. Isso eu acho que é bastante importante e isso pode ter influenciado bastante também, né? Porque uma vez que você vem aqui sem conhecimento da língua, você fica restrito a estar dentro da comunidade brasileira, né? E se você não tem muitos amigos, muitos conhecidos, eu acho que isso acaba afetando bastante, principalmente quando você tem uma experiência não muito boa, não muito agradável no início da sua estadia aqui no Japão, né? Eu não sei, na verdade, qual foi a razão dele. A gente não pode estar julgando nem criticando, porque cada um sabe o que deve fazer na sua vida, né? Ele acabou de chegar e se ele está indo embora é porque ele acha que isso é o melhor para ele. E a gente tem que respeitar essa decisão dele. Mas às vezes eu fico pensando assim comigo, né? Será que se ele tivesse se dado, né, uma chance de ter uma nova oportunidade, ou mesmo dentro da fábrica em outro setor, por exemplo, ou saindo dessa fábrica indo para um outro trabalho em uma outra fábrica, não sei, mas assim, se dá uma chance de ter uma nova oportunidade, será que ele não teria uma outra visão do Japão e de repente poderia estar se sentindo melhor, né? São coisas assim que a gente não pode prever, né? Não pode dizer, mas assim, ele veio para esse setor para entrar num lugar de um filipino que estava lá, né? Também recém-contratado. E esse filipino que entrou ali, ele também não se adaptou bem ao nosso serviço, tanto que ele foi transferido para a linha. Aí ele está trabalhando lá fazendo Kensa, né? Que seria a conferência, e lá ele se adaptou bem. Ele está trabalhando bem, inclusive, assim, ele pegou muito rápido o serviço, né? Então, eu acho que esse tipo de oportunidade a gente precisa se dar, né? Essa chance. Esse filipino, por exemplo, se ele também não se adaptou a esse serviço e ele pensasse, nada vai me dar certo aqui e vou embora para Filipinas, né? Ele não teria tido essa chance, né, onde ele está agora, e ele está se dando muito bem. E eu não estou querendo dizer com isso que esse brasileiro que está indo embora poderia ter uma chance e ter mudado de ideia. Talvez não. A gente não sabe o sentimento dele, né? Então por isso que eu digo, a gente tem que respeitar muito as decisões de cada um. Eu digo que a gente precisa respeitar porque eu sei o que ele passou, né? A primeira vez que eu vim aqui para o Japão, eu tive esse mesmo sentimento que ele teve. Eu cheguei aqui sem o conhecimento da língua, né? Eu não sabia como que era a cultura aqui do Japão. Era tudo diferente, né? Eu, inclusive, já comentei em um vídeo já antigo já, mas eu já comentei que a minha primeira experiência assim foi muito ruim aqui e que eu queria ir embora daqui de qualquer jeito. Eu não consegui ir embora porque naquela época era um pouco diferente do sistema de hoje. Hoje existe uma facilidade muito maior de você vir e ir, né? Se caso não der certo. E eu acho que naquela época lá, se eu tivesse ido embora naquele momento que eu queria ir, talvez eu teria ficado com essa imagem na minha cabeça do Japão, que era uma terra de doidos, né? Que pensava, isso aqui não é lugar de gente, né? E queria ir embora de qualquer forma. E se eu tivesse ido embora, eu não teria conhecido outro tipo de trabalho, né?
eu não teria conhecido outras pessoas. Então, a imagem que eu tive assim logo de início, que foi um choque para mim, talvez isso fizesse com que eu detestasse o Japão ou achasse que não valeria a pena voltar para cá. E no entanto, hoje eu gosto muito daqui. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Japão. Como eu gosto muito do Brasil, eu tenho uma vontade enorme de voltar e futuramente eu pretendo voltar para o Brasil. Eu sempre comentei isso. Mas eu gosto muito daqui também. Não posso negar que aqui é um lugar que me acolheu. Eu me sinto aqui como se fosse a minha segunda casa. Porque se não fosse, eu não estaria aqui pela segunda vez, né? E não estaria por tanto tempo assim aqui no Japão também. Então, essa questão de dar uma chance, uma oportunidade, né, de ter pelo menos um outro trabalho para ver se realmente é tudo isso, né, que você está sentindo é real, ou se é porque foi uma adaptação, digamos assim, sem sucesso, né? Alguma coisa pode ter acontecido errado nesse local de trabalho, sei lá, né? São tantas coisas que podem ter aí influenciado, né, na decisão de ir embora. E que talvez num outro ambiente de trabalho fosse tudo diferente. Agora, se vocês querem saber aí o que aconteceu naquela época, por que eu não fui embora, né? E o que me motivou depois a voltar aqui de novo, comenta aí, se tiver bastante comentário aí, se tiver várias pessoas interessadas aí, eu posso estar voltando aí futuramente com um vídeo e falando sobre isso aí. Beleza, pessoal? Mas eu fiquei bastante chateado, assim, triste por não ter tido essa oportunidade de ter dado uma ajuda a essa pessoa. É complicado, né, quando acontece esse tipo de coisa. Aí fica aquele, tipo, aquele sentimento ruim dentro da gente, né? Se a pessoa vem até você, pede uma ajuda e acontece algo nesse estilo, assim, é complicado, é chato, né? Mas enfim, eu espero que ele tenha bastante sorte, sucesso no seu retorno aí ao Brasil e que ele não fique com uma imagem tão ruim assim do Japão e quem sabe numa outra oportunidade ele possa vir aí com uma outra mente ou com outro pensamento e que tenha, se ele pense em voltar algum dia para cá, que nessa nova oportunidade ele tenha uma boa recepção, uma boa adaptação e que seja tudo muito diferente do que foi dessa vez. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!